Vamos aqui, oi, oi, boa noite. Meu nome é Bárbara Feitosa, terapeuta integrativa, com algumas ferramentas como Theta Healing, Quantum Beam, informação de psicoterapia transpessoal sistêmica. Estamos aqui entrando para começar esse bate-papo. Romantizando as relações, um bate-papo aí, onde a Lia vai estar presente aqui comigo. Oi, oi, vamos entrando. Tô no aguardo aqui de uma amiga que vai participar comigo desse bate-papo, onde a gente tem como foco falar de relações. Tudo bom, Li? Eliezer, que prazer conversar com você. Quanto tempo? Muito tempo mesmo. Seja bem-vindo, um forte abraço. Realmente é muito prazeroso rever você. Eu sempre acompanho você pelas redes sociais. Vamos ver onde é que a Lia não entrou ainda. A Bárbara também aqui. Psicoterapeuta também. Vamos entrando. Eu sempre acompanho vocês. Oi, Lu. Avisa a dona Ana que eu já cheguei. Já comecei. Já comecei. Entre no meu perfil. Vamos entrando. Olha a Su. Su, quando é que será a nossa próxima? Vamos lá, gente. Enquanto a Lia entra, eu vou aproveitar, vou me apresentando, né? Eu sou Bárbara Feitosa, terapeuta integrativa, com algumas ferramentas como Quantum Beam, Theta Healing, o Reiki, o tarot terapêutico também faço utilização e tem sido uma boa ferramenta. E no momento, a gente, nesse estado de pandemia, muitas demandas têm surgido, né? Muitas pessoas no processo de curiosidade de como é que vai lidar com isso, têm solicitado consultas. Eu sempre deixo bem claro que eu faço a utilização do tarot terapêutico não como adivinhatório, né? Mas com base no autoconhecimento, no se conhecer, no trabalhar alguns pontos que precisam ser olhados, ou seja, dar luz realmente a pontos que precisam ser olhados com carinho e alguns pontos que precisam ser trabalhados. Eu não tô vendo a Lia, deixa eu ver se ela tá com algum problema.
Ela provavelmente está com problema. Deixa eu ver se ela aparece online para mim. Mas de antemão, o bate-papo que a gente vai ter hoje o tema é romantizando as relações, cujo foco desse assunto é justamente trazer aqui quais são as bases dos nossos problemas, né? Que na maioria das vezes a base dos nossos problemas são as nossas relações. E o que está nessa dúvida da relação, o que está o que permeia essa dificuldade de relação é justamente a comunicação, né? Esse processo de comunicação. Como se dá essa comunicação? Como é que essa comunicação flui? Isso de forma bem simples, fazendo o apanhado do que é comunicação. Então a gente vai pegar alguns pontos, vai fazer vamos caminhar sobre relações, o que é relações, quais são os tipos de relações que nós temos. Eu acho que Lia está com a internet. Lia, você nos escuta? Sim. Você não está aparecendo. Eu acho que a sua internet não está boa. Ah, não diga isso. Eu consigo lhe escutar, mas está tela preta. Você quer sair e entrar novamente? Fazer esse teste? Pode Certo. também ser o horário, né? O Instagram, ele agora está com essa pandemia, os horários bem cheios, termina. Deixa ela tentar novamente. Então, gente, como eu estava conversando com vocês, o foco é falar sobre justamente a base dos nossos problemas. Onde é que se inicia os nossos problemas? A maioria dos nossos problemas, muita gente vai gritar aqui que é financeiro, mas até no financeiro, o problema é a sua relação com o dinheiro. Então, a base dos nossos problemas são as relações, quer seja ela de forma palpável ou não. Então, como é que você se relaciona com isso que está lhe trazendo algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser melhorado, que precisa ser olhado de forma diferente? Lia, você consegue me ouvir? Sim, mas Eu continua acho que a sua aparecendo. internet não tá boa. Eu vou fazer igual Terena com Renato. Mande Luiz sair daquele filme, por enquanto, que a gente faz a nossa live. Ele não está assistindo o filme, não. Mas sua internet, como é que tá? Eu acho que sua internet não tá legal. Tá boa, tá cheia. Você me Será que escuta, eu você me vê ou não? vejo? Bom, você não aparece. Gente, vocês que estão aí, vocês conseguem ver a Lia? Ou sou eu Ah, que não vejo? fala sério. Vou sair de Alguém, novo. alguém responde se vê a Lia. Vou sair de novo, Bárbara. Pronto, saia e entre. A princípio, eu estou fazendo uma introdução aqui com o pessoal. Não dá para ver, ó, a Su já respondeu, não dá para ver. Acredito que a internet dela não deva estar legal. E como esse horário é o horário de pico, são assim os pontos em que a gente pega bastante cheio, né? Mas vamos ver se ela consegue. Enquanto isso, eu vou fazendo um leve bate-papo com vocês. E a princípio a gente vai conversando aí. Então, Lia quer participar. Tem alguma coisa aqui. Você nada? Vai ser tela preta. Manda foto. Não, isso não, gente. Onde ela tá na foto? Será que eu. Existe algum. Não pode ser algum ponto da sua casa onde é que você tá? Vai para perto do modem para ver se a gente consegue ver você. Tá todo mundo curioso já para ver você. Não, mas o problema é o seguinte: tá uma foto aqui congelada. Não acredito.
Bárbara, você não quer me convidar, não, para ver se não sou eu que não estou acertando por algum motivo entrar? Não, não é, o convite tá vindo. O convite tá vindo, chega normal. Só que o problema é que sua internet tá lenta, para mim você fica só bolinha rodando, não aparece imagem. Agora, ó, deram a dica aqui, vê se a sua câmera não tá desligada. Ah, deve ser. Como é que eu vejo? Você vai lá onde tem embaixo a parte de transmissão, tem um. Agora isso aí só se você desabilitou, né? Mas posso seguir aqui? Você vai tentando acessar a câmera? Tem escrito aqui parar de compartilhar vídeos com Bárbara, visualizações. Não, mas isso aí é para sair. Certo. Não é possível. Faça o seguinte, faça o teste nessa setinha que você tem por último. Ela já saiu. Gente, paciência com o Instagram. Fiquem tranquilos, que o bate-papo vai ser muito bom. Vamos ver se ela consegue desta vez. Tem alguma coisa aqui, velho, congelada. Oi, Bárbara. Você me vê? E a... Eu Tá não lhe vejo. congelada a cena. Você não está com seu telefone habilitado para outra coisa, não? Vá lá no seu telefone e bloqueie. Lá em cima, onde tem o tracinho do bloqueio. No caso do meu, ele é não perturbe. Marque o não perturbe e volte. Pode ser que tenha alguma. Você esteja fazendo alguma tramitação e ele termina impedindo a transmissão. Aonde é isso, minha amiga? Lá em cima, onde você baixa o dedo para escolher dados móveis, internet, modo avião, lanterna. Ah, certo. Pronto, Ok. bota o não perturbe para ver se vai. Já botei. Nada, é sua internet, filha. Vá para o pé do modem para ver se a gente consegue. Se não conseguir, a gente vai ter que remarcar, se for o caso, para outro horário. Enquanto isso, gente, para que vocês também não fiquem aí, enquanto a Lia tenta acessar, que eu ainda acho que é internet. E a depender da situação, a gente remarca ali, caso você queira. Mas eu acredito que dá para. Você me Ti, escuta, Lia? tô te escutando. E agora, tô do lado da internet. Eu acho que é alguma coisa que mexeu no aparelho. Tá congelada. Então, é o seguinte. Vamos lá. Enquanto o Lia consegue, tenta resolver o problema digital, eu vou falando. Então, a gente trouxe o tema que é romantizando as relações, onde a gente vai falar com o foco de relações. O que é relações? Relações em si, quando a gente traz o significado puro da palavra relação, ela traz o ré de relacionar, de relatar, de relato. E a ação é justamente a ação de um relato. E isso, nenhuma relação, nada mais é do que essa troca de informações, se a gente considerar que o relato é uma informação. E essa informação, essa comunicação, ela se dá de forma verbal ou não verbal. Independente se ela é verbal ou não verbal,
O que é que a gente faz? A gente romantiza isso, a gente tenta pôr aquele romance, aquela forma de comunicar no sentido, lógico, que de muitas vezes inconsciente, para não magoar, para não machucar, para não ferir. Só que isso, ela é uma via de dois lados. Ela é dupla. A partir da hora que o processo de comunicação tem um emissor e tem um receptor, isso vai e isso vem. Então, seguindo no conceito de que quais são os tipos de relações que nós vivemos, né? Que nós, no nosso dia a dia, vivemos, presenciamos. Nós temos as relações pessoais, nós temos a relação conosco mesmo, nós temos as relações familiares, nós temos as relações profissionais, nós temos as relações sociais. Lia caiu e ela está chamando aqui novamente. Não, não é ela. Nós temos as relações sociais, nós temos as institucionais, nós temos as relações afetivas, as amorosas, nós temos a relação com a natureza. Vamos ver se Lia consegue. Oh, consegue, 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 consegue. Lia, pega o celular de Luiz emprestado. Ah, pode ser, né? Mas ele não tem Instagram. Como é que eu faço? Mas, gente, rapidinho você instala lá pelo app. O de Liz não tem, não? Liz não, é. Lá e não tá. Lá e não tá? Pronto, então eu tô seguindo aqui. Vê se você vai conseguindo resolver isso aí. Caso não, a gente pode remarcar. Eu vou desligar e vou entrar. Vou desligar de novo. Ok. Então, gente, como eu vinha falando, a gente tem todas essas relações. E todas essas relações estão no nosso dia a dia. E quando eu trouxer o fato relação, é um fato relação onde não é só você, é você com todas as outras relações possíveis. Por quê? Porque quando eu trago isso, eu trago com um ponto de ênfase. Porque quando você se relaciona, eu vou pegar o exemplo a mim, eu, Bárbara. Eu tenho uma relação comigo mesmo, que tem uma relação com o meu esposo, que tem uma relação de mãe com o meu filho, que tem uma relação de filha com a minha mãe, de sobrinha com as minhas tias. Então, tudo isso são relações. E tudo isso permeia um mundo de comunicação. E nesse processo de comunicação é o que a gente tenta, de forma agradável e confortável, fazer esse trâmite sem ferir esse canal, né? Porque quando a gente vem para o processo de comunicação, entenda que você, dentro de uma relação, você precisa relatar algo, comunicar algo. E esse comunicar algo, relatar algo, é num canal de via dupla. Porque quando você comunica algo, você como emissor, você precisa ter um receptor para receber aquele algo. E isso, qualquer que seja o ser, ou até qualquer que seja a relação de forma fria, que foi o que eu brinquei aqui no início, quando eu falei da relação com o dinheiro, que é uma relação financeira, onde você precisa ter essa relação com ele de forma tranquila, serena e sábia. E dentro disso aí, você também precisa fazer essas movimentações necessárias para que aquilo ali flua de forma tranquila, eficiente e serena. Então, trazendo a comunicação como um processo de troca de informações, ou seja, eu preciso informar algo e o outro precisa receber, ou muitas vezes me dá um feedback de algo que eu preciso. Eu tenho que entender que dentro desses dois meios, entre o emissor e o receptor, eu tenho um canal de comunicação e eu tenho uma mensagem a ser passada para o outro ser. Então, dentro desse canal, o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a melhor forma de passar. Eu vou utilizar a melhor linguagem de passar essa informação, a melhor ferramenta de passar essa informação.
E tudo isso impacta na qualidade da minha comunicação, impacta nos resultados que eu vou ter. Então, quando eu trouxe a relação e a comunicação, eu sempre toco muito na tecla de o problema, a base dos nossos problemas são as relações. A base dos nossos problemas são as relações. E a base de toda relação é a comunicação. Então, isso é uma tríade, né? Na verdade, isso... A Lia está tentando novamente. Deixa eu ver se ela consegue. Então, novamente, quando você tem essa consciência de que a relação ela é permeada por uma boa comunicação. Lia? Oi, Bárbara. Você me vê? Eu não te vejo. Ainda. É isso, não foi. Não foi. Já tentei tudo, já reiniciei. Não foi. Mas você consegue me ver? Estou lhe vendo bem, bem, Bárbara. Você está linda. Se você não se importar, a gente pode fazer de voz. Olha, eu não me importo. Se é para ser assim, é porque tem que ser assim. Eu não me importo. E o interessante é que nós vamos falar desse simples detalhe que é a comunicação. E a comunicação. Então, justamente nesse exato momento, o nosso canal não foi o melhor. Ou seja, o nosso canal, que deveria ser abastecido por uma internet mais tranquila, mais serena, não foi o melhor, não está sendo o melhor. Mas tem alguém falando que a imagem está ok. Então, vocês conseguem ver ali, ou o problema é comigo? Quem puder me auxiliar nesse feedback, vocês conseguem ver a Lia? Dá um ok. Alguém? Mas vamos continuar, vamos fluir. E aí a gente faz o seguinte, Bárbara, se a gente não conseguir concluir, a gente pede para o pessoal retornar, né? A gente retorna. O que você acha? Pronto. Pode ser, pode ser. Então vamos lá. Então, gente, continuando, aí ó, a Vera responde, Verinha, que só tá me vendo, não tá vendo você. É isso. Mas tem uma pessoa, a Ana Alice, tá dizendo que tá vendo normal. É isso. Então vamos assim, ó. Quem tiver permissão de ver, vai ver. Então vamos lá, vamos seguindo. Então, como eu vinha falando, gente, nós temos diversos tipos de relações, lembrando que esses diversos tipos, embora a gente defina ele de forma separada, no nosso dia a dia a gente vive isso muito misturado. E o foco disso aí é comunicação, emissor, receptor, canal e a mensagem que vai ser transferida. Só que lembrando que no detalhe do emissor, receptor, dentro desse canal, né, entre esse canal, entre o passar dessa comunicação, o enviar essa mensagem, o que é que acontece? Nós temos o que a gente muito chama de ruídos. Ou seja, esses ruídos, essa distorção, que no caso os ruídos irão provocar distorção no que a gente quer comunicar muitas vezes de forma limpa, de forma clara e de forma muito segura. E esses ruídos de comunicação, eles também têm diversos aquês, né? Diversos porquês. E os ruídos, eles podem ser físicos, de ambiente, de barulho, de situações que não são boas, não são agradáveis. Eles podem ser fisiológicos, no caso, alguma dor, algum problema físico, corporal, que lhe impeça de comunicar bem. Eles podem ser psicológicos, ou seja, você não está muito bem, sua mente está vagando, e você não consegue comunicar sua mensagem. Como ele também pode ser pessoal, dentro do familiar, onde você tem aquela rixa com o irmão, com aquela briguinha, aquela coisinha. Como também pode ser o semântico, que aqui o melhor exemplo para semântico, já que esse nome é um pouco mais rebuscado, é aquela mensagem que você passa onde não é da sua área.
Exemplo é você chegar, se entrar num consultório médico e ele começar a falar termos técnicos para você onde você não vai entender. Então, a partir da hora que você não entende muito bem isso, a sua comunicação ela sofre um pouco esse sentido, né? Você vai receber, mas você não vai receber a mensagem de forma tão clara, vai entender, muitas vezes não fica clara, e essas distorções é o que compromete as nossas relações. Por quê? Porque quando você não entende bem, você não executa muito bem o que deveria ser executado. E vamos lá, já que Lia conseguiu entrar entre aspas, porque a gente não está vendo ela, pelo menos eu não estou vendo, vamos ver aí os demais. Com base em tudo isso que foi falado de comunicação, dessa tríade de que as nossas relações elas sofrem a influência da nossa comunicação, ou seja, a base dos nossos problemas seria os nossos relacionamentos, e ele é afetado diretamente pela comunicação, pela forma como a gente comunica, né? Qual seria, Lia, contribua entre... Na verdade, eu vou pedir que faça o contrário, que primeiro você fale de você e eu refaço a pergunta para dar a oportunidade de você sintonizar, mesmo não aparecendo, porque eu não estou lhe vendo, mas eu estou lhe ouvindo muito bem. Então, fale sobre você, Lia, que a gente volta em um outro momento para você aparecer. Não, olha, vamos iniciar, né? Com toda leveza, tudo tem um porquê. Então, vamos lá. Eu sou Lia Regina, né? Lia Castro, e estou como assistente social, sou terapeuta integrativa também, né? Sou da linha de hipnose de Milton Erickson e Theta Healing. E é um prazer enorme, apesar de estar borbulhando com essa sensação de que estou e não estou, né? Presença, ausência, mas está tudo perfeito. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite a todos e a todas. Gratidão. É uma gratidão enorme estar com Bárbara. A gente já vem há um ano, quase 2 anos nessa caminhada, né? 1 ano e pouco. E é um prazer mesmo. Desde quando nós nos conhecemos, eu nomeei Bárbara a minha fadinha. E a gente vem nessas vivências, experimentando, né? Vivenciar alguns assuntos e até o conhecimento desses assuntos e realmente mergulhar neles. E nada é por acaso, com certeza. Essa sensação da comunicação borbulhando dentro de mim, se ela está acontecendo ou não, não é por acaso. Mas essa sou eu, gente. Beijo a todos. Então vamos lá, Lia. Manda a sua contribuição em relação a essa base de problemas, né? No caso, que a base dos nossos problemas são as relações, e essas relações são afetadas diretamente e também indiretamente pelas nossas comunicações, pela forma como a gente se comunica. Qual seria a melhor forma da gente se comunicar para que isso seja revertido, para que isso seja amenizado, para que esses problemas sejam melhor trabalhados? Traz a tua contribuição. Bárbara, dentro do meu olhar, eu penso que é a gente se permitir esse processo de comunicação internamente. Como assim? A gente se permitir viver os dois papéis. Você traz que na comunicação, né, ela é composta do emissor e do receptor. E no caminho tem o canal onde vem a mensagem. Então, com o autoconhecimento, a gente experimentando vivenciar o autoconhecimento, ele traz para você essa permissão de você desempenhar os dois papéis. Como? Eu observo qual é o meu propósito de vida, quem sou eu diante de mim mesma, quem sou eu diante do mundo,
como eu estou diante dessas relações que você nomeou, pessoais, social, familiar, as relações educacionais, as relações amorosas, a minha relação com a natureza. Quem me conhece sabe que de todas aqui a minha relação com a natureza é fofa. Eu amo abraçar uma árvore. Mas, assim, a gente fazer esse movimento interno, esse autoconhecimento. Por quê? Porque dentro desse autoconhecimento nasce a sementinha do respeito. Esse respeito por você mesma, onde você se observa o tempo todo. E quando a gente se respeita, a gente se ausenta de muitos preconceitos, porque a gente vai tirando, que nem essa casca de cebola, os preconceitos que vêm até de gerações, vêm dos nossos antepassados, né? A epigenética traz esse conceito de, né, realmente a genética das emoções que vem dos nossos antepassados. A gente vai retirando essa casca de cebola, a gente vai se observando, a gente vai se respeitando e a gente vai fazendo uma cerquinha dentro de nós mesmos. E uma peneira, o que é que a gente quer que entre, o que é que a gente quer que saia. Então, nesse momento, a gente observa como é que essa informação chegou aqui para a gente. Agora mesmo, como é que chegou para mim essa informação de que eu quero falar de algo que a gente veio estudando, que a gente veio se permitindo, né, trazer o conhecimento, observar, e nesse momento, a imagem que a gente tem, que seria uma imagem da comunicação, né? A comunicação visual, ela não chega. E como é que eu tenho que sentir ela dentro de mim, observar qual é a importância de que me vejam? Acho que nenhuma, né? Dig. Gente, só para interagir vocês, eu brinquei com ela falando digging, é porque digging é uma ferramenta que a gente tem no processo de Theta Healing para cavar crenças. Então, essa é uma situação desafiadora para a Lia, eu tenho certeza disso, porque foi uma coisa que a gente planejou, a gente já vem montando, né, isso há um tempo, então foi estruturando, teve todo um planejamento, e no meio do momento ela se encontra com uma questão. Então, é perguntar por que você está atraindo isso para você, né, Lia? Mas, enfim, Lia, essa sua fala me traz também o complemento de que nas relações é sempre muito importante que as pessoas entendam que quando ela está se relacionando com um outro ser, ela precisa compreender e ter aquela aceitação de que o outro ser ele também tem experiências, vivências e crenças diferentes. E todas essas experiências e crenças diferentes fazem com que aquilo ali surta um efeito que muitas vezes não é esperado pelo emissor, ou até mesmo pelo receptor, a depender do tipo de mensagem, né? Então, são situações em que você sempre tem que ponderar de o que é que eu vou comunicar para o ser que eu me relaciono, que eu estou tentando muitas vezes melhorar, o que é que eu vou comunicar e também ter noção de o que eu vou comunicar com a forma que eu vou comunicar, que foi o que a Lia trouxe bem. Pô, a gente está comunicando aqui. Porém, um dos pontos visuais estão afetados. Então, se eu tenho ouvintes aí, de boa, eles vão passar legal. Mas se as pessoas que estão aí, se elas forem muito visuais, elas vão se sentir incomodadas. Por quê? Porque esse processo de comunicação, quando afeta o visual, para quem é visual, ele deixa de ser interessante. Por quê? Porque ele gosta de ter essa comunicação vista, que é um dos pontos também trabalhado na PNL. Lia, como eu não estou lhe vendo, se você quiser interferir, você fala. Aí, Combinado?
Isso, combinado. Prossiga. Aí, como você traz essa questão da presença e ausência, aí eu vou dizer a vocês que nesse momento eu estou expandindo a minha forma de comunicação. E dentro dessa expansão, que eu tenho como característica que é o tema desse romance nas relações, né? Eu tenho uma característica que antes de eu trabalhar o meu autoconhecimento, eu acreditava que as relações tinham que ser bem românticas. E hoje eu sei que eu preciso, só basta eu expandir. Eu estou expandindo com muito respeito a todas as pessoas que marcaram na agenda estar conosco, que realmente, o que é que essas duas jovens vão falar sobre essa questão de romance nas relações, né? É isso que eu trago, a importância de a gente ter uma clareza na mensagem. E essa clareza na mensagem, ela acontece quando a gente tem clareza com nós mesmos. O que é que nós queremos, o que é que... Quando a gente acorda, agradece ao amanhecer, mas o que é que eu quero do dia? Às vezes a gente está sempre pensando o que é que a gente quer do outro, o que é que eu tenho a oferecer ao dia, o que é que eu tenho a oferecer nessas minhas relações. Porque é interessante, eu estava pensando, Bárbara, assim, depois da nossa conversa de tarde, pensando bastante, a comunicação, ela é de uma velocidade, ela é inconstante. A gente está vivendo aqui essa inconstância, né? Ela é inconstante, ela se apresenta de um jeito, daqui a pouco está de outro. E aí, como que a gente traz essa inconstância? É autoconhecimento, é entender que está tudo certo. Se nesse momento não dá para ser visual, não dá para ser visual, e respeito a todos. E aquelas pessoas que são realmente visuais, experimentem ouvir minha voz, experimentem ouvir a voz. Imaginar! Imaginar, imaginar, experimentem se permitir mesmo esse autoconhecimento. E assim, eu vou aproveitar essa dificuldade que a gente teve e vou trazer um assunto muito interessante também, que é a programação neurolinguística, né? Então, no processo de comunicação, você conhecer, você ter noção de quais são os canais de comunicação que você precisa comunicar sua mensagem é importantíssimo. Por quê? Porque muitas vezes a gente passa por algum atrito dentro da comunicação, passa por atritos de relação, onde a relação fica arranhada, simplesmente pelo fato de você não estar comunicando com o seu parceiro, o seu chefe, o seu filho, quem quer que seja, na mesma linguagem, no mesmo canal. E por que eu trago isso aqui? A Lia trouxe um assunto muito bom e ela tocou nisso de forma piamente, que é como é que vocês estão sentindo sem ver ela? Então, você aguça o seu sistema cognitivo, porque você vai aguçar a sua imaginação de como é que é Lia, como é que Lia está vestida, como é que Lia está apresentável para a gente, né? Porque ninguém está vendo. Então, você consegue ativar a sua capacidade de pensar e imaginar de quem é Lia, como é que Lia está. E isso também, Lia, é agradecendo. Lógico que não estou feliz por não poder estar transmitindo você no nosso trabalho, mas é uma oportunidade de tocar num outro ponto, que é justamente essa parte de imaginação. É esse outro lado cognitivo. Eu vou complementar ali aqui quando você traz essa importância do se conhecer. E o se conhecer, eu toquei no fato da neurolinguística, é você saber qual é o canal que você está comunicando. Por quê? Porque quando você sabe qual é o canal de comunicação do outro, que foi o que eu falei aqui, se você é um visual, você está se sentindo incomodado com essa situação. Por quê? Porque você não está vendo a Lia. Se você é um auditivo, de boa, você consegue muito bem. Os sinestésicos,
a gente consegue afetar pela linguagem, pela forma do convite ao sentir. E daí a gente vai. Então, eu trago aqui uma recomendação de leitura para esse assunto, que é As 5 Linguagens do Amor. Então, As 5 Linguagens do Amor, embora seja um livro de Gary Chapman, não sei se pronuncia dessa forma, mas é um livro que ele fala justamente, ele é direcionado para a relação afetiva, né? E ele vai falar de quais são as 5 linguagens do amor, que é a palavra de afirmação, é uma da linguagem onde a pessoa ela precisa ouvir o eu te amo, você é linda, eu gosto de você. A qualidade de tempo, que é o que eu dou para você em dedicação de tempo mesmo. O receber presentes, e o receber presente não é só presentes caros, muitas vezes fui para a China e trouxe uma pedra para você. Só o fato de você ter lembrado dessa pessoa, ela já se sente o auge, né? Já se sente repleta. A forma de sentir, ou seja, a forma de servir, ou seja, se eu lavo roupa para você, se eu engomo para você, se eu faço comida para você, se eu presto um serviço para você, eu consigo ter de você um retorno. É uma forma de comunicar, é uma forma de eu dizer para você que eu gosto de você com os meus serviços. E o toque físico, por quê? Porque tem pessoas que são extremamente sinestésicas, elas têm que sentir, ela tem que abraçar, ela tem que beijar, ela tem que estar próximo, sentir o calor. E quando você conhece essas formas, você reduz os atritos. Porque se eu sei que Lia, eu conheço Lia, então eu sei que Lia é muito de abraço, Lia é muito de aperto, Lia é muito de chegar junto. Então, como eu sei, eu já me posiciono para ela com isso aí, com essa mensagem, transmitindo essa mensagem que é o que ela entende. Então, quando eu chego, vem cá, me dê um abraço, muitas vezes até para falar algo que não é muito agradável, eu chego, vem cá, me dê um abraço, me escute, não é bem assim, e a gente consegue se entender. Então, o foco de trazer aqui a mensagem foi justamente a tentativa. Lógico que se a gente quiser quebrar esse assunto, né, Lia? Se quiser, você peça a palavra, porque eu não estou lhe vendo. Então, o eu não lhe ver dificulta, porque eu não sei quando é que você quer falar. Fique tranquila. A gente... Então, fala. Fique tranquila, tá tudo tranquilo. Um bate-papo às cegas. Então, quando a gente traz o foco, o objetivo que eu e Lia tivemos em trazer essa live, né, esse bate-papo, não vou chamar de live, vou chamar de bate-papo, que eu acredito que a gente vai repetir, vai pegar um adendo disso aqui e trazer para uma outra situação em que a internet da Lia nos auxilie, é com foco de melhorar realmente as nossas relações. Por quê? Em especial, nesse momento de quarentena, o que é que acontece? Aquela briga caseira. Por quê? Porque as pessoas estão dentro de casa a todo momento, uma termina fazendo algo que desagrada o outro não tem compreensão daquilo ali, e junto o estresse da pandemia, do não sair, todas as dificuldades, e isso termina virando um boom nas vidas. E esse boom fala... Gostaria de contribuir. Quando eu trago a proposta do autoconhecimento, é muito interessante porque é interessante, é saudável, é leve e é gostoso. Durante essa pandemia, pela experiência que faz sentido na minha vida, a harmonia está reinando no lar, como sempre reinou. Por isso que eu digo que o autoconhecimento traz você entender o seu tempo, entender o tempo do outro, e essa mensagem, ela fica, você quando está emitindo, você faz a emissão da mensagem de uma forma leve e saudável, e quando você tem um feedback ou da mensagem que você enviou,
Ou você agora está no papel de receptor. Essa mensagem chega. E ela pode vir num tempo diferente do seu, ela pode vir numa sintonia diferente da sua, mas se você tá, você, o seu divino, essa conexão, esse respeito interno, você vai olhar para aquela situação com respeito a você, com respeito ao outro, e você vai digerir com um gole de água, com um pensamento saudável. Eu, pelo menos, quando eu não consigo digerir de uma forma leve, como aqui em casa tem árvore, eu vou ali, abraço minha árvore, troco essa energia, faço uma meditação, que essa é a proposta, é você estar nesse momento desfrutando do melhor de si. Porque senão a gente fica sempre achando que é o outro que vai nos responder algo que está com nós mesmos. É o outro que... Alguém fez uma pergunta aqui, Lia. Eu não sei se você está acompanhando o chat. Cultura Barros, ele fez a pergunta: como é que vocês veem a linguagem do amor? Você quer pegar essa ou eu respondo daqui? O que é que você acha? Vai, pode ficar à vontade. Qualquer coisa eu... Eu acho, assim, a minha opinião, como terapeuta, eu acho que a linguagem do amor vai dar acesso a todo mundo. Quando eu digo todo mundo, é porque a linguagem do amor ela vai abrir portas para que você se permita. E quando eu falo se permitir, é você compreender qual é a linguagem do outro e você, de forma muito amorosa, porque o amor, bem Lia sabe, né? Lia, tudo de Lia é amor incondicional. Então, o amor, ele abre, o amor é tudo. Então, o amor é tudo. Então, quando você consegue abrir essas portas, quando você consegue entender qual é a linguagem do outro, esse amor ele vai permear você na aceitação, mesmo quando a mensagem não é agradável. E quando eu trago aqui uma mensagem não agradável, não é que o recado seja ruim, é que o recado, muitas vezes, ele precisa ser passado, mas ele precisa ter aquela cautela. Quando eu brinquei aqui no começo sobre os problemas financeiros, né? O problema financeiro, ele precisa ser visto. Você precisa sentar, você precisa analisar as suas contas, suas finanças, de como é que elas estão. Isso não vai se resolver. Só que quando você conhece essa linguagem de muitas vezes eu preciso gastar menos, de muitas vezes eu preciso conversar com a minha esposa para ela gastar menos, muitas vezes eu preciso equilibrar os gastos desnecessários. Isso é uma comunicação. Isso é uma linguagem de amor, porque quando você compreende, você tem a ideia do que o outro precisa e do que o outro demanda de você, e isso flui de forma mais tranquila, mais serena. Então, buscando o exemplo financeiro aqui para não pegar no pé de ninguém, é você saber que muitas vezes a sua esposa, por ter, como eu falei bem antes, por ter uma criação diferente, por ter um posicionamento, por ter experiências diferentes, ela tem a concepção de que dinheiro para ela tem um significado, tem um sentido, tem uma função. E para você pode não ter. Então, quando você consegue aliar essas duas pontas, emissor-receptor, nesse processo de comunicação e entender que o foco é, um exemplo, fazer uma economia, não sei. Na hora que você consegue comunicar isso de forma clara, isso vai trazer para você um bom entendimento, uma boa relação e, lógico, uma resolução de um problema, já que o que a gente traz aqui como foco é os problemas dentro das relações causados pela comunicação. Eu não sei se eu lhe respondi, Barros, cultura Barros, mas contribua, Lia. Sinta à vontade, a palavra é sua. A linguagem do amor, né? Só de falar amor, para mim, eu já fico com a fisionomia. É interessante como que tu não consegue me ver, né? Eu estou sorrindo todo o corpo. As células estão todas aqui, ó, vibrando, rindo. É muito interessante. Como que a gente se permite, né?
viver na essência essa palavra tão doce, que às vezes é tão ventilada, é tão falada e é pouco sentida, né? Sentir mesmo de sentimento, sentir de amadurecimento, sentir de enraizamento, sentir de alinhamento, sentir de possibilidades, né? Sentir esse amor é realmente, assim, algo maravilhoso. Olha, eu não sei se eu conheço esse Barros, mas ele riu, então é sinal de que ele lhe conhece. E ele ouvindo você falar desse jeito, ele já imaginou tu dançando, que nem eu imagino nas nossas vivências. Senti vontade de dançar agora. Você me conhece. Então, você falando aí, eu já imaginei. Então, Lia, eu vou dar uma adiantada aqui. Nós temos 10 minutos ainda, se o Instagram não derrubar a gente. Então, assim, Lia, o convite agora é para que fique de forma bem prática o nosso tema em relação a romantizar as relações. Eu queria que você trouxesse para a gente um exemplo prático do que seria romantizando essas relações. Como trazer para o pessoal ter essa ideia do agora, da praticidade disso aí? Qual seria o exemplo que você traria para a gente, Lia? Eu vou trazer um exemplo que ele está sempre nesse movimento. Ele é atual, ele é antigo, ele é antigo, ele é atual. Ele está sempre nesse movimento que é a relação de mãe e filho, né? A relação de mãe e filha é uma relação romântica. E a minha ficha caiu nesse sentido de romantismo claro para mim quando eu tive a oportunidade de morar na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, né? Muito interessante que eu cheguei no Rio de Janeiro e me dei conta como a questão cultural traz uma dimensão desses olhares do romantismo. E eu fui me pegar uma pessoa romântica. E eu fazia assim, meu Deus, como assim? Eu sou uma mulher totalmente diferente dessas outras mulheres, respeitando todas as cariocas. É questão de cultura totalmente diferente. E eu me via com filhas adultas, né, mulheres, um filho homem, onde eu mantinha minhas filhas tudo no sentido do diminutivo. Ou por apelido, e também apelido no diminutivo. E me perdi. Eu me perdi dentro da cidade, eu me perdi dentro de mim, eu me perdi quem eu era, como que lidava com essas outras, esse outro modelo de mulher. E aí eu comecei a fazer a minha terapia, levei 9 anos de autoconhecimento com a doutora Heloísa, se ela tiver aí, beijos, 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 beijos. E eu fui entendendo que essa cultura, que é a minha cultura, que eu amo, eu sou baiana, eu sou nordestina, eu sou bem axé, bem... A gente tem uma cultura de acolher os filhos, de mimar, de ser romântica mesmo, ao ponto desse romantismo dar a esses filhos muletas. Os filhos têm muletas, a gente tem aquela sensação de que a gente vai desenhar, que a gente quer o desenho, que a gente quer que o filho goste daquilo outro, seja assim, seja... E a gente vai fazendo essas pincelagens do que vai acontecer com os nossos filhos. E é muito interessante que eu hoje me sinto cheia de possibilidades como mãe. E eu hoje me olho cheia de possibilidades como avó. Como eu entendo o sabor que meus filhos querem dar à vida deles. As escolhas das minhas filhas. Como eu olho para elas e vejo elas no tempo do relógio delas, da forma que elas querem viver, com todo respeito. Então, o exemplo que eu trago mesmo é essa permissão de a gente olhar sempre para a gente mesma e a gente se respeitar e respeitar o outro. E Bom,
Nosso tempo tá se indo, Lia. Realmente, eu acho que você trouxe o melhor exemplo que a gente pode ter de romantizando as relações, que no caso, a relação de mãe e filho. Até porque, culturalmente falando, nós temos o hábito de filha é princesinha, e o menino, ele tem que ser aquele guerreiro, aquele o mais para fora, né? Então a gente faz isso com os nossos filhos. O reizinho é o dono do pedaço. E isso aí é pano para uma próxima live, viu, filha? Então vamos lá. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente até o final, em especial, porque mesmo em não vendo Lia, a gente conseguiu passar a mensagem que a gente se determinou a passar. Espero que tenha servido e sirva como conteúdo para que vocês possam melhorar e trabalhar o processo de relação de vocês, a comunicação dentro dessas relações. Lia, passo a bola para que você possa se despedir. Gratidão a todos que aqui estiveram. Ah, eu ainda estou borbulhando. E assim, é muito interessante imaginar a sensação que eu estou sentindo aqui. Como estar com vocês, tentando pegar a essência de cada um. Eu estou, como Teta Healy, assim, expandindo toda a minha consciência, para sentir quem está aí, o que está pensando. E eu quero dizer a vocês que sintam no coração de vocês que mesmo essa tela, ela estando escura, mas ela não me representa. Ela não me representa. Eu sou uma pessoa que cada dia, cada momento, eu acendo as luzinhas do meu coração e faço a minha conexão com Deus, com Temos Jesus, que marcar outra, Lia. viu? Temos que marcar outra. Assim, os seus convidados que já lhe conhecem, depois os meus ficaram perguntando quem é Lia, né? Gratidão, gratidão, Mas gratidão. vamos pensar em outro tema e a gente marca outra. O Instagram já está sinalizando aqui. Tá bom, Então, gente? boa noite a Tchau, todos. tchau. Boa noite. Tchau, 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 tchau. Muita paz.